Prezados alunos, professores, palestrantes, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo simpósio do curso de Direito. Nós teremos 3 dias de evento, de muito conhecimento, com palestrantes renomados em diferentes áreas do direito. Esperamos que todos estejam nos ouvindo bem. Nós iremos receber hoje 2 palestrantes muito especiais, que já estão aqui conosco, né, na nossa sala, que é o Dr. Jorge Ferreira, às 19 horas, né, e o Dr. Hermundes, que será o nosso palestrante das 21 horas, né. Os nossos palestrantes serão devidamente apresentados pelo nosso coordenador, o professor Hélio. Inclusive, o professor Hélio será o nosso mediador dessa noite, orientando aí até o final do nosso evento. Após cada uma das palestras, nós temos previsto aí, né, a roda de conversa com abertura para as perguntas. Os nossos alunos já foram orientados, né, que para agilizar a nossa dinâmica, vocês deverão colocar alunos no nosso grupo de WhatsApp, né, da turma do professor do seu horário de aula. Vamos colocar as perguntas de vocês e serão os professores os responsáveis, né, para comunicar ao palestrante as perguntas de vocês, indicando o nome e o período. Eu sou a professora Kelly, coordenadora de pesquisa e extensão. A maioria dos alunos já me conhecem. Somente o primeiro período, né, nós não tivemos tempo aí de nos conhecer melhor, mas eu visitei as turmas de vocês para falar dos nossos cursos de extensão. Estaremos juntos com vocês, eu e o professor Douglas aqui na faculdade, e todos juntos, então, para que vocês tenham um excelente evento. Esse evento é para vocês, foi organizado de uma forma muito especial pela coordenação e a equipe de professores. Portanto, agora eu passo a palavra ao nosso coordenador, o professor Hélio Cimini, que dará sequência aqui, sendo mediador e fazendo todas as apresentações pertinentes. Uma boa noite a todos e um excelente evento. Professora Kelly, meu eterno e jovem amigo coordenador adjunto, professor Douglas, nossos professores, eu agradeço ao costumeiro empenho e dedicação. Nossos alunos do primeiro, podemos dizer já, né, professora Renata e professor Mário, Fabrício, Fabíola, ao 7º período. É uma satisfação grande estar aqui com vocês hoje. Grande. Tá? Em período de crise, que a crise pressupõe um estar em algum lugar e, na verdade, querer estar em outro, nós gostaríamos de estar pessoalmente, recebendo e abraçando todos vocês. Mas, na medida do possível, vamos realizar esse segundo simpósio, como fizemos no semestre passado. Sem mais delongas, eu vou fazer uma leitura breve do currículo do nosso professor Jorge Ferreira da Silva Filho. O professor Jorge da aula divide algumas aulas conosco na Faculdade de Direito de Ipatinga. Então, logo a palavra passará para ele, para a gente não ficar perdendo tempo com as nossas apresentações, face à capacidade e à qualidade da palestra do professor Jorge. Tá ok? Pessoal, então vamos lá. Professor Arthur, prefeito de Sericita, um abraço. Satisfação enorme estar com você nesse momento. Mini currículo do professor Jorge Ferreira da Silva Filho. O professor Jorge é advogado, engenheiro, professor de Direito e empresário, mestre em Direito Público pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, no ano de 2005, especializado em Direito de Família, com formação na Universidade de Coimbra, em Portugal, integrou a Comissão de Negociação com Sindicatos da Cenibra, integrou a Comissão de Análise e Contratos Internacionais da Cenibra, no Japão, nos Estados Unidos, na Finlândia e na Suécia. Agraciado com a Comenda Ambiental Estância Hidromineral São Lourenço, no ano de 2016. Em 2013, foi agraciado com a Medalha Comemorativa ao Manifesto dos Mineiros, conferido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Exerceu magistério superior na Universidade Federal de Ouro Preto, no Unileste, na Faculdade Pitágoras
e atualmente é professor de Direito de Família e Direito Internacional Público na FADIPA. Cursou os primeiros anos do curso de Engenharia no Instituto Tecnológico da Aeronáutica ITA, em São José dos Campos, em São Paulo. Graduou-se em Engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi diretor-secretário-geral da 72ª subseção da OAB, atual diretor segundo tesoureiro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais na gestão 2018 e 2020. Associado ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais desde março de 2010 e atualmente exercendo o cargo de conselheiro especial do atual presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, desembargador Nilson Reis. Foi presidente da seccional Vale do Aço, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, gestão 2012 e 2014, e diretor-secretário-geral da 72ª subseção no AB na primeira gestão do atual presidente Eduardo Figueiredo. Escreve rotineiramente para vários jornais: Estado de Minas, O Tempo, Hoje em Dia, Diário do Aço, Diário Popular, com artigos versando sobre direito, economia e política. Coautor do livro Regime de Bens, publicado pela editora Del Rey. Autor do artigo As Perspectivas de o Afeto Configurar-se, elemento nuclear da noção jurídica de família. Artigo doutrinário, publicado na Revista Brasileira de Direito de Famílias e Sucessões, número 33, abril-maio de 2013, Porto Alegre, editora Magister 2013, página 44. Palestrante e articulista em diversas instituições no Brasil e no exterior. Dr. Jorge, pelo tempo que Vossa Excelência precisar, muito obrigado. Ficam aí as nossas apresentações. Muito satisfeito, agradecido e honrado pelo universo receber o senhor nessa noite. Um abraço, querido. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer muito de coração o convite. Hoje eu recebi formalmente, né, em papel, em cártula, o convite anteriormente feito. Agradeço ao doutor Luiz Flávio, diretor-geral, doutor Hélio William Simini, coordenador do curso de Direito, meu colega, professor, colega do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, advogado conhecido em toda a nossa região pelo seu trabalho, pela sua postura, seriedade. Hoje tive a grata satisfação de conhecer pelo vídeo, né, pela internet, a doutora Kelly Nascimento e o professor Douglas. A todos agradeço a gentileza, fui muito bem recebido e já vi aqui o rosto, né? Vários, de muitos alunos, várias expressões, e confesso que me encantei. O rosto é a expressão da alma. O rosto, ele te revela, e revela o interesse, revela a paixão pelo conhecimento, revela realmente qual é a tua postura diante de uma palestra, como é o teu ouvir. O tema que cabe a mim hoje, nessa noite, chama Desafios e Oportunidades ao Futuro Advogado, no mundo da IA, a inteligência artificial, e pós-pandemia. Ora, que relação existiria entre inteligência artificial e pós-pandemia? Como correlacionar esses dois temas? Interessante. Eu, há 15 dias atrás, remeti um artigo para um livro que vai ser ainda publicado, que são os 300 anos de comemoração do Estado de Minas Gerais, e o meu tema era como as autoridades mineiras, principalmente o poder público na capital mineira em 1918, reagiu. Como a comunidade reagiu à então gripe espanhola, trazendo então um paralelo com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, e como a questão da informática, o banco de dados, ele promove um perfil e uma postura completamente diferente da sociedade no tocante a cobrar das autoridades, esboçar as posturas.
Mas, se essa pandemia não tivesse ocorrido, falaríamos aqui ainda dos desafios e oportunidades ao futuro advogado no mundo da inteligência artificial. E eu não vim aqui dizer nada sobre o processo eletrônico, porque o processo eletrônico é um grão de areia na praia, comparado com essas perspectivas que se descortinam diante desse mundo da inteligência artificial, desse mundo da tecnologia, que, gostando ou não, apreciando ou não, tendo domínio ou não, nós, do mundo do direito, teremos que efetivamente enfrentá-los. Ou, não é, talvez enfrentar não, mas estar sintonizado com isto que é inevitável. É uma grande mudança. Isso aí é ruim? Necessariamente não. Nós temos realmente muitos desafios e oportunidades ao mundo do direito. Mas vamos fazer primeiro um acordo semântico aqui, para não nos perdermos. Parece que nós já temos aí 173, né, ouvintes, 165 agora participantes. Parece-me que em diferentes estágios do curso de Direito, primeiro período, segundo, sexto, com conhecimentos certamente, né, diversificados, variados. Então, para que possamos aproveitar melhor o que eu tenho a dizer aqui sobre a inteligência artificial, vamos tentar aqui um acordo semântico sobre isso. O que é a inteligência artificial? E repetindo, eu não vou tratar de processo eletrônico, isso é o mínimo, processo judicial eletrônico. Esse nivelamento semântico começa com os conceitos da Big Data, ou que a gente chama de Big Data, a inteligência artificial propriamente dita e as ideias dos algoritmos. Ora, o que o avanço eletrônico, que a tecnologia eletrônica nos trouxe, foi a capacidade de armazenar um conjunto fantástico de dados, mas muitos dados, num espaço cada vez menor. Muitos dados, muitas informações. Trabalhar com essas informações, eu preciso de um sistema, uma função criada pelo gênio do ser humano. E essas funções nós damos aí o nome de algoritmo. O algoritmo, então, são essas funções, esses meios pelos quais eu vou trabalhar com esse banco de dados e produzir resultados, inferências, conclusões. E isso tem afetado o nosso mundo do direito, tem afetado o mundo da economia, o mundo da política e o mundo eleitoral. Esses sistemas que armazenam essas informações, esses grandes bancos de dados, levou realmente o processamento desses dados a se pensar na chamada inteligência artificial. E quando se pensa em inteligência artificial, eu posso ter dois ângulos para entender essa inteligência artificial. O primeiro sentido é aquele sentido da ficção, é o ficcional. É ter uma máquina que pensa, comporta como humanos, pensa e comporta racionalmente. Ainda é uma ficção. Com o pé no chão, a inteligência artificial, podemos dizer que são sistemas capazes de lidar com tarefas específicas de forma altamente especializada. Ainda é o gênio humano que faz esses programas, que vai trabalhar com dados numa velocidade incrível que nós, humanos, não conseguimos realizar, mas aquela máquina realiza e nos entrega uma inferência por esses algoritmos. Isso já é usado em sistemas bancários, já é utilizado na economia, muito utilizado em marketing e utilizado no direito.
Não há como. É humanamente impossível. Num curto espaço de tempo, numa tarde, você produzir 300 julgamentos num tribunal. Não tenham dúvida que o sistema de inteligência artificial, ele vem sendo empregado. E os escritórios de advocacia também, principalmente na chamada advocacia de massa. Essas ações de telefonias, de empresas de telefonia, as ações bancárias, em tudo isso já se usa essa chamada inteligência artificial, que é o trabalho com grandes bancos de dados, um sistema capaz de fazer comparações com esses bancos. Nós vamos logo à frente falar desses chamados blockchains, as cadeias de blocos, que é atualmente empregada também dentro do direito. E como nós, advogados, teremos que nos postar já hoje, ou num espaço de tempo muito curto, um futuro muito breve, sobre essas blockchains e como elas vão atuar aí no mundo jurídico. A minha geração, ela foi criada num mundo do direito muito clássico. Ainda temos aqueles exemplos de Caio e Tício, exemplos que se repetem aí há 30, 40 anos e aprendendo a fazer o silogismo. Seja no direito civil, no direito penal, no direito tributário. Dá-me o fato e eu te dou o direito. Ou seja, eu faço aquele raciocínio clássico, onde eu pego um determinado fato, tento fazer a subsunção, ou seja, aquele fato concreto, se ele se encaixa no modelo descritivo de lei, e dali eu tiro uma conclusão. Seja a conclusão de uma regra permissiva, de uma regra proibitiva, de uma sanção da declaração de um direito ou da constituição de uma nova situação jurídica. Mas, curiosamente, em 1954, um escritor chamado Norbert Wiener, ele escreveu um livro chamado Cibernética e Sociedade. O uso humano em seres humanos que a cibernética poderia proporcionar. 1954. Era um livro sobre o futuro, já perspectivando, imaginando o que poderia acontecer com humanos fazendo o uso de seres humanos pelo domínio, pelo uso da tecnologia. Ora, hoje, qualquer palestrante sobre o mundo do empreendedorismo vai usar a expressão VUCA. A VUCA, expressão do inglês, que vai tratar, estamos no mundo que é um mundo da volatilidade, é um mundo de nuvem, que se transforma a cada dia, é um mundo, além da volatilidade, da incerteza esta que já tinha sido percebido muito antes de se pensar em inteligência artificial. John Kenneth Galbraith, que foi presidente do Banco Mundial e secretário do então presidente Kennedy nos Estados Unidos, escreveu A Era da Incerteza, um livro voltado para a economia, mas já tratava dessa questão de nós não conseguirmos mais fazer silogismos, mas a nossa conclusão ser um leque de possibilidades. Essa VUCA, então, falamos da volatilidade do mundo, falamos da incerteza do mundo, da uncertainty, e da complexidade desse mundo, complexidade hoje abordada em várias teorias, e veja, o sistema, quando se torna complexo, que você não consegue dominá-lo, ele se reestrutura. A sociedade se reestrutura. E nós, o advogado, ele deve se preparar exatamente para esse mundo onde a complexidade, ela aumenta,
A sociedade, obviamente, não vai morrer por causa dessa complexidade, então ela se reorganiza para sobreviver. E o mundo da ambiguidade. Ambiguidade. Este é o mundo em que nós entramos. E não é tão ruim. Ele nos permite ser criativos, reagir de uma forma, inclusive, muito positiva, mas reagir. Recordo-me que no Rio de Janeiro, já faz aí quase 15 anos, eu ouvi o então desembargador Hamilton Bueno de Carvalho, que escreveu vários livros sobre o direito alternativo, desembargador do Rio Grande do Sul, um escritor muito polêmico, né? Que ele tratava já antecipadamente desse ativismo judicial que se implantaria. E eu me recordo que o doutor Hamilton Bueno fez um comentário sobre o direito, dizendo assim, que o direito é um carro conduzido à noite para frente, com os faróis iluminando para trás. Ou seja, o direito era um carro onde as leis, as regras, as normas iluminavam o passado, porque as leis, quando produzidas, são produzidas em cima de um substrato fático. Quando existe a legiferação, quando o poder legislativo entra, ele somente entra quando eu tenho situações que eu preciso de regulamentar, onde eu tenho uma dispersão de entendimento, uma exegese multiplicada dentro da sociedade. Então, o direito, nessa visão do Dr. Hamilton Bueno de Carvalho, ele sempre nascia defasado, porque ele precisava de um substrato fático, e quando ele saía, a sociedade era outra, já tinha mudanças à frente. Mas, vamos a um exemplo aqui para não ficar muito teórico. Curiosamente, vamos pegar o nosso Código Civil. Nosso Código Civil ficou 20 anos rodando pelo Congresso até ser aprovado em 2002. Então, embora o Código de 2002 trouxesse inovações, inegável, mas ele nasce já passado. Nasce completamente passado. A questão da união estável, embora a união estável, lá no artigo 226 da Constituição Federal, onde a Constituição, em 1988, fazia previsão da união estável, logo em seguida, 2 anos depois, vem a chamada Lei dos Companheiros, e depois a Lei dos Conviventes, e, finalmente, a Lei dos Conviventes, 9278, vai aportar no Código Civil, mas de qual maneira? Ela aporta estranhamente. A união estável vai parar em qual parte lá do direito de família? Na parte patrimonial, enquanto que ela deveria conviver ali com aquelas regras relativas ao casamento. São ajustes, e ajustes que chegam quando a sociedade já está pensando mais à frente. Mas eu não vou me restringir aqui a essa questão do direito de família. Tem vários outros exemplos aqui, e voltando ao Dr. Hamilton Bueno de Carvalho. Ora, se nessa época já dizia que o direito, a legiferação, o direito positivo, ele nascia já atrasado em relação à sociedade, agora que a sociedade muda de posição a cada ano, que os valores alteram, que a forma de entender e ver o mundo é um mundo de flash, é um mundo em transformação. O nosso direito, ele nasce caduco, ele nasce completamente desatualizado, mas a genialidade humana, já usei essa expressão aqui umas 3 ou 4 vezes, né? O ser humano ele tem que se adaptar, ele é um ser humano, o ser humano vive um estado de homeostase, de equilíbrio. Ele vai encontrar uma solução, ele não sucumbe, ele encontra uma saída, ele se adapta.
Se nós observarmos esse sentido, vamos perceber que várias leis na Comunidade Europeia e no Brasil são leis curiosas. Porque quando eu leio o texto da lei, eu tenho vários conceitos abertos. Ou seja, se os conceitos são abertos, eu terei que raciocinar também em nuvens. Eu terei que construir, eu terei que inventar, reinventar em praticamente todos os ramos do direito. Advogados, juízes, promotores serão cada vez mais desafiados a resolver questões, porque as questões são concretas, sem um parâmetro. Você não vai ter jurisprudência, você não vai ter nem doutrina para isso. Vamos ao exemplo dessa adaptação. Mundo curioso o nosso. Eu, quando tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade, eu não imaginava, por exemplo, o que seria uma Bitcoin, o que seria um mercado Bitcoin, essas moedas criptografadas, essas moedas virtuais. O Banco Itaú, em 2015, notificou uma empresa chamada empresa de exchange, que são exatamente as empresas que tratam dessas moedas virtuais. Vamos chamar aí de bitcoins para simplificar. E o Banco Itaú pegou a Bitcoin, fez uma notificação, essa empresa, Mercado Bitcoin, tinha uma conta no Banco Itaú. Essa ação aí é pública, né? Foi ao STJ para julgamento. E o mercado Bitcoin reagiu, diz assim, mas peraí, você não cortaram minha conta, não? Qual o motivo? Essa questão foi discutida, chegou ao STJ. E a notificação do Banco Itaú ao mercado Bitcoin era no sentido de que eu não tenho mais interesse comercial em manter a sua conta aqui. E eu, Banco Itaú, não sou obrigado a manter a tua conta. Ponto final. A matéria chega até o STJ. Nesse julgado do STJ, o STJ deu razão ao Banco Itaú. Mas essa não é a questão. Quando nós analisamos os fundamentos do STJ, há um reconhecimento da criptomoeda como fato jurídico. A criptomoeda reconhecida como fato jurídico. Embora o Itaú tenha ganhado, ali não havia mais discussão que a criptomoeda estava aí, era uma realidade. E o STJ ainda diz assim, ora, por que nós criamos esse mercado das exchange? Por que criamos esse mercado? Por que se criou? Isso foi uma criação particular, não houve regulamentação do Estado, mas é uma realidade, ela é um fato jurídico. E esse mercado Bitcoin, ele foi criado exatamente para ficar independente do sistema financeiro. Ou seja, ele ganha força quando nós tivemos aquela grande quebra do sistema lá nos Estados Unidos, com a Lehman Brothers, e isso vem crescendo. Mas essa decisão do STJ, além de reconhecer a realidade da criptomoeda, é que esse sistema é que não pertencia ao sistema financeiro nacional, era independente do sistema financeiro, então não precisava de ter conta no Banco Itaú. Ou seja, moeda eletrônica sem corporeidade. Quanta mudança! Quanta mudança! E quanta aceitação dessa imposição tecnológica, modificando a nossa vida e modificando o nosso raciocínio. Com 25, 26 anos, eu tinha o documento, era papel, era cártula, era nota promissória, era cheque.
Uma duplicata era papel assinado com carbono. Eu já tive casos julgados no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde um cliente ele não consegue fazer a execução de uma nota promissória, completamente preenchida por ele mesmo, mas ele compra aquele papel da nota promissória e ali não tinha o campo da emissão, o local da emissão da nota, tinha tudo, menos o local da emissão. E ali o tribunal entendeu que faltava um requisito essencial para a validade da cártula e ele teve que buscar o seu direito por via da ação munitória. Hoje, o que nós temos são títulos imaterializados. Eu não tenho nem mais papel. Eu tenho um sistema, um 3D, que é capaz de fazer esse registro. Ele fisicamente você não vê. E este é o mundo efetivamente que nos espera e é o mundo sobre o qual nós teremos aí que raciocinar. Então, o futuro que nos espera é que nós vamos ter que iluminar o direito, para frente? Não, nós vamos ter que iluminar o céu. Se você joga um farol para o céu, aquela luz se perde, você terá que ser criativo, você terá que regulamentar situações, às vezes, que nós não temos um parâmetro, nós não temos jurisprudência, teremos que atuar e teremos que criar. Nós sempre aprendemos nas faculdades de direito que o direito muda, mas nós não aprendemos que o direito poderia mudar numa velocidade tamanha, igual nós enfrentamos agora. Vamos aí outro exemplo das chamadas tecnologia blockchain, né? Chain, em inglês, correntes, e correntes em bloco. Na verdade, isso é um sistema inteligente, onde ele pega um grande banco de dados, organiza esses dados como se fosse um livro de registro online, registro público, registro imutável e registro transparente. Ou seja, registro onde eu vou assentar transações e ter acesso a essas transações. Dentro desse grande bloco de registro dessas transações, contratos, compra, venda, locação, contratos de seguros, eu remeto todo esse banco de dados aos computadores, essas transações, e através de um algoritmo denominado hash, hash, chamada também de função resumo, eu vou inserindo esses blocos de transações e relacionando esses blocos de transações com outros grupos chamados de oráculos. Esses oráculos, então, são informadores dentro das transações. Exemplo, nós aprendemos aí no direito civil, os alunos do primeiro ano ainda não, do primeiro período ainda não, mas quando se estuda ali a parte negocial, modalidades de celebração de negócio jurídico, temos lá a condição, o termo, condição resolutiva, condição suspensiva. Ou seja, quando eu celebro um negócio jurídico cujo resultado, cujo efeito depende do implemento de um evento futuro e incerto. Ora, no mundo dos contratos, e hoje nesse mundo globalizado, eu posso realmente trabalhar com contratos que eu não tenha que deflagrar um processo judicial ou um processo de mediação decisório, quando este contrato comporta essas modalidades de celebração de negócio jurídico e cujos efeitos eu posso disparar automaticamente. Um exemplo que é festejado demais em palestras é o grande contrato de uma companhia norte-americana de algodão, companhia americana e companhia australiana, as duas vendendo algodão para a China,
Esses contratos suportados, era um negócio muito alto, um contrato suportado por 2 bancos, então veja que era uma relação negocial extremamente complexa, cujos fundos deveriam ser liberados com a chegada, com a entrega daquela carga de algodão num porto de determinada cidade chinesa. Tudo isso foi amarrado em blockchains e a carga acompanhada por GPS, ou seja, a carga toda sendo monitorada por GPS. Então, não tem a interferência humana. Quando a carga chega, o próprio sistema eletrônico, o oráculo já avisa, o contrato é acionado e já existe a liberação de fundos. O mesmo pode-se pensar a respeito de seguros. Seguros, por exemplo, para safras. As safras, nós sabemos aí que eu faço seguros porque as safras estão sujeitas a intempéries, então é perfeitamente possível você amarrar nesses blockchains e oráculos dizendo, por exemplo, que eu já tenho que acionar todo o sistema bancário, todo o sistema securitário para contratos numa região X, porque lá eu tenho uma seca, ou porque lá eu tive uma inundação, e não mover todo o sistema jurídico, decisional para resolver ou cobrar, né, exigir o cumprimento de um direito. Então, é um mundo que eu preciso realmente de eficiência, preciso realmente de brigar com o tempo e ganhar, né, com o tempo. Bem, mais 2 exemplos aqui agora sobre essas grandes mudanças. Vamos ao Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei 13.709, da época do Michel Temer, ela sofreu algumas alterações, medidas provisórias em 2018 e também em 2020, né? Aliás, em 2018 foi por lei, a medida provisória foi agora já na época do Bolsonaro. Mas, curiosamente, essa Lei Geral de Proteção de Dados, quando eu mergulho no estudo dessa lei, aquela questão da subsunção de um fato concreto ao modelo descritivo de lei, o que eu tenho ali são princípios. Eu tenho que raciocinar com princípios. Eu raciocino quase que em nuvens. Em nuvens. Outra lei extremamente curiosa, a Lei do Marco Civil da Internet, que vai dizer que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários assegurados um conjunto de direitos. Olha, descortina-se então para o advogado, para o mundo do direito, um universo completamente diferente. Porque como eu vou fazer valer esses direitos que estão elencados, por exemplo, na Lei do Marco Civil, ou os cuidados que eu devo ter, que eu tenho que imaginar o que fazer na Lei Geral de Proteção de Dados. Veja que, na Lei Geral de Proteção de Dados, eu digo assim, eu tenho que cuidar que é inviolável a intimidade, a vida privada, eu tenho que protegê-la e tenho que indenizar se eu causar um dano material ou material decorrente do manejo, do tratamento dessas informações. Imagine, então, uma instituição de ensino. Uma instituição de ensino, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz tratamento de dados. Ela, então, está lá naquele bojo, está ali naquele vulcão. E o artigo 5º diz que o tratamento de dados é entendido como toda a operação, artigo 5º, inciso 10º, o tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, com as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão da extração. É um mundo louco
para, ou vamos dizer assim, quem está iniciando aí no direito, e até para advogados experientes. Uma instituição de ensino, na ótica da lei, ela realiza o tratamento de dados, porque, no mínimo, ela arquiva. E cuidado, o arquivo não quer dizer arquivo eletrônico, não. Pode ser aquela fichinha. A instituição de ensino tem dados sobre os alunos, tem dados sobre os pais dos alunos, informações confidenciais dos alunos, e um mundo completamente modificado. Eu me recordo que, como é que eu tomava conhecimento das notas que eu tirava lá na Escola Técnica Federal, quando eu tinha 14, 15 anos de idade? Eu chegava, estava lá exposto lá um quadro com o nome de todos os alunos e as notas. Hoje ninguém faz isso, porque você é processado, é a intimidade do aluno que tem que ser preservada, é garantia constitucional. Agora, com essa Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque na questão do tratamento, eu dei exemplo de instituição de ensino, mas bancos, as empresas, qualquer entidade empresarial, qualquer pessoa jurídica que tiver banco de dados sobre empregados, qualquer empresa que tiver empregados, tem esses dados. E o tratamento... Desculpa, eu acho... Voltamos. Voltou, né? Voltou. Eu acho que foi a minha internet. Bem, então, eu estava aí dando o exemplo das instituições de ensino e esse cuidado que nós temos que ter com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que trabalha com conceitos de uma extrema fruição, né, de uma abstração muito grande. E a Cristina Sleimas e a Patrícia Peck, que são especialistas nisso aí, elas recomendam que as instituições hoje devem ter um procedimento para sintonizar com essa Lei Geral de Proteção de Dados. Identificar o seu inventário, promover um diagnóstico desse banco de dados, construir um plano de ação, implementar medidas administrativas e técnicas e sensibilizar a equipe, instituindo procedimentos para verificação de conformidades e desconformidades. Olha que universo que se abre para o profissional do direito, para esses alunos que breve serão advogados. Provavelmente não vão enfrentar mais tribunais da forma que nós enfrentamos aí durante tantos anos, mas a consultoria, o apoio, e principalmente porque é uma geração que tem essa familiaridade com os sistemas computacionais, o que nós que já temos mais aí de 60 não temos, né, tanta mais não é flexibilidade, não. Eu acho que a flexibilidade até tem, mas é realmente até uma postura, né, de medo de lidar com isso. E essa tal de pandemia que eu coloquei aí? O jargão tradicional que nós aprendemos aí em qualquer palestra sobre empreendedorismo ou dentro das empresas de uma maneira geral, diz que crise é sinônimo de oportunidade. É o jargão. Mas a pandemia essa pandemia que vivemos hoje, ela tem um viés diferente. Ela é especial. Em qual aspecto? Eu tenho uma crise econômica em paralelo com uma crise global de saúde, numa conjuntura inédita de informação, onde de dentro da minha casa eu sei quantos foram contaminados na China, se existe possibilidade de aviação comercial entre China e Austrália, se eu tenho um parente na Austrália, se ele pode ou não pode chegar aqui, qual é a posição do governador, qual que é a posição do prefeito, qual que é a posição do presidente, qual a posição de comunidade científica. Eu tenho um conjunto de informações que eu posso processar e tomar uma posição. E essa posição, eu diria, é a mais racional possível. Não, não é. Curiosamente,
esse banco enorme de dados, esse processamento de informações, ele está gerando uma perda de causalidade. Por quê? Eu tenho uma ditadura de dados. Eu tenho hoje informações assim, 200 pessoas tomaram Coca-Cola com um anti-inflamatório tal, melhoraram da Covid. Eu não quero saber a causa. O resultado apontado por aquela pesquisa, ele é mais importante do que a causa, a efetiva causa. No mundo eleitoral, isso é um problema, porque no mundo eleitoral, eu coloco assim, o candidato tal está à frente, o grupo de pessoas com mais de 40 anos vota em fulano de tal, mas o sistema, ele é bruto. O sistema não te respeita porque ele não diz assim por que a pessoa vota. Ele diz que ela vota. Ele não diz por que o suco de laranja com aspirina cura a asma. Não. Ele diz assim, tantas pessoas foram curadas. E você, então, se tem asma, vai ali atrás do suco de laranja com a aspirina. Então, essa pandemia, ela realmente vai provocar uma grande reflexão de humanidade. Porque, e com a ajuda da informática, nós temos banco de dados, mas nós teremos que exercer, como nunca, o nosso juízo crítico. Aliás, recomendo a leitura de um livro, que é um romance muito curioso, de um escritor, Albert Camus, chamado A Peste. Ele é extremamente oportuno aos dias de hoje. E a peste, quando Camus escreveu esse livro, nem se falava em H1N1, em Covid, novo Covid, nada disso. Era um rato que aparece morto numa cidade, e a partir dali ele vai relacionando, pessoas começam a morrer, instala-se uma peste no poço de Wuhan, no norte da África, e esse romance, ele perquire, ele invade, ele disseca a alma humana e os vários posicionamentos que o ser humano tem. Quando você vê o teu vizinho morrendo, o teu parente morrendo, a morte te rondando, você é impotente porque não sabe nem o que é. Hoje nós ainda temos pelo menos o seguinte, você tem a possibilidade de ver uma imagem, né, de um microscópio eletrônico do vírus, mas a nossa impotência, nós não temos vacina, você não tem cura, você vai parar num hospital e nós temos aquela multiplicidade de reações, mas isso aí só pega as pessoas idosas, ou só pega as pessoas que têm uma deficiência, não é comigo, eu sou jovem e sadio, eu passo por isso, então isso não me interessa, mas interessa porque afeta um mundo conectado como um todo. Teremos muito, né? Teremos muito aí que decidir, teremos muito que pensar entre solidariedade e egocentrismo, entre individualismo e compaixão e os valores familiares. Talvez eclodam, né, mais esses valores familiares, porque você agora tem que viver com tua esposa, com teu marido, com teus filhos dentro de casa, com teus irmãos. Colegas, a minha palestra era Desafios e Oportunidades ao Futuro Advogado no Mundo da Inteligência Artificial. Abre-se, espraia-se para o estudante de direito que realmente encarar esse mundo ilíquido, um conjunto enorme de oportunidades e de especialização. Bem-vindo a esse mundo ilíquido, a esse mundo do protagonismo da mulher, o mundo do direito digital impondo-se como disciplina jurídica. Temos que estudar direito digital, é matéria, não é para o pessoal da informática, não, nós teremos que estudar. Dessas leis alicerçadas em conceitos abertos, como a Lei de Proteção de Dados, isso o mesmo acontecendo
na Europa, no mundo da cybercriminalidade, do agigantamento do crime organizado, do mundo dos delitos contra o patrimônio, onde você não tem mais revólver e faca, você hoje comete delitos por meios eletrônicos. Os delitos contra a autodeterminação sexual, sofisticadamente implantados pela via da utilização dos cybersistemas. O cyberbullying, as nossas empresas de exchanges e criptomoedas abrindo um novo mundo do direito. E esse mundo VUCA, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo da ambiguidade, um mundo desafiante. Bem-vindos a esse mundo e estou aberto aí a, caso tenham, né, perguntas. Professor Jorge. Pois não, muito. Eu tenho umas 4 ou 5 perguntas de alunos e professores. Eu fui recebendo aqui no WhatsApp, vou falando o nome de quem fez a pergunta. Se o senhor queira nos responder, por favor. Uhum. Vamos lá. Do primeiro período, Davi Ferreira da Silva. Uhum. O áudio falhou aqui. Áudio, estou sem áudio do Hélio. Qual a pergunta, por gentileza? Professor Jorge, me ouve? Voltou. Ok, áudio agora voltou. Tá, vamos aguardar, parece que o professor Hélio teve um probleminha técnico, ele deve voltar agora com as perguntas, ok? Ah, perfeito. Aliás, é uma novidade, nós temos que acostumar com isso nessas reuniões pela via eletrônica, né? Nós dependemos da internet, tem saída, não. Uma volta reversível, né, doutor? É isso. Acho que eu vou fazer um... Doutor, enquanto o professor Hélio não retorna, eu vou lhe fazer uma pergunta do aluno Irineu de Oliveira Costa, do 6º período de Direito. Pois não. Qual é a questão? O mundo jurídico, ele, na verdade, ele tem diversas mudanças, né? O próprio direito em si, ele tem como característica mudar, né? Mudar muito. O senhor considera que houve alguma mudança nesse período de pandemia, considerando nesse sentido irreversível uma pós-pandemia? Alguma mudança que não será possível reverter por conta da pandemia no nosso mundo jurídico? Olha, o nosso mundo jurídico de pandemia, principalmente na questão da postura, eu não estou me ouvindo. Vocês confirma só por gentileza. Estão pedindo para repetir a pergunta do Davi. Stephanie Miranda comentou aqui que falhou. Vamos repetir, então. Ouvindo bem, doutor? Eu estou ouvindo muito bem. Tá. Alunos, estão ouvindo? Apenas digitem. É só um sinal, às vezes um sinal positivo, né? Ok, estão ouvindo. Ouvindo bem. Eu vou repetir, para que os alunos possam aí acompanhar. A pergunta vem do aluno do 6º período, o Irineu de Oliveira Costa, e o cerne da questão é o seguinte: o direito tem como característica exatamente a mudança, né? Nós temos aí várias mudanças diárias, inclusive na nossa área. E, não diferente, é claro que aconteceu situações e situações nesse período de pandemia que pode aí, com certeza, mudou também a nossa área jurídica especificamente. A pergunta é: o senhor considera algum acontecimento específico nesse período de pandemia como algo irreversível em uma pós-pandemia? Olha, a questão da irreversibilidade na pós-pandemia, só confirmem se estão me ouvindo. Só um sinal
Ok? Sim. Tá. Da pós-pandemia. Vamos observar o seguinte. Primeiro, algumas modificações que surgiram com essas medidas provisórias que o governo federal, aqui, Brasil, né? Vamos citar o Brasil, em questão trabalhista. Veja que nós rompemos com algumas posturas e a Justiça do Trabalho foi efetivamente sacudida com a chamada realidade, com a chamada pé no chão, onde aquele risco empresarial, que era uma postura clássica dos juízes do trabalho, ela foi repensada diante quase que um pragmatismo que se instaurou no campo do direito do trabalho. No campo, por exemplo, do direito econômico, se nós pensarmos aí a questão, veja a escola do nosso ministro, aí vamos chamar ministro da Economia, o Paulo Guedes, a escola do Paulo Guedes nunca admitiria uma ajuda de R$600, uma distribuição de riqueza da forma que foi feita no governo Bolsonaro. Ou seja, o que a pandemia trouxe, na verdade, que isso aí é que eu acho que é irreversível, é o seguinte: o direito, ele tem suas regras, ilumina, mas ele é sensível, ele tem que ser sensível à situação fática. Não adianta declarar um direito simplesmente e não ver nenhuma perspectiva concreta de realizá-lo. Ou seja, a adaptação. Eu acho que isso vai marcar como uma irreversibilidade. Veja que a postura europeia, por exemplo, em relação a fronteiras, fecha a fronteira, não entra. Isso vai contra os postulados da Constituição europeia. Ou seja, mudanças efetivas no comportamento, essa questão de ver o mundo fático como impondo uma transformação no direito, isso aí é irreversível. E veja que nós já tivemos escolas, se você pega, por exemplo, a Escola de Sociologia Jurídica do Niklas Luhmann, que ele diz assim: o sistema jurídico é independente do político, independente do econômico. O direito, ele é autocentrado. Os elementos do direito você cria dentro do próprio direito. O mundo exterior não tem como interferir nas posturas e nos valores relativos ao direito. O que essa pandemia tem mostrado é o contrário. A realidade fática, o substrato fático, impõe realmente uma mudança de posturas. Eu não sei, desculpe-me aí, é do primeiro período, né? Esse período, essa pergunta científica. Tá ótimo. Brilhante, professor. Excelente resposta. Muito profunda, por sinal. Professor Jorge e demais. Todo mundo ouvindo aí? Professor Douglas Kelly? Ok. Do aluno Davi Ferreira da Silva, no primeiro período. Aos novos advogados, considerando as tecnologias, que não fizerem marketing jurídico, na opinião do senhor, não terão mais espaço em um futuro breve? Essa é a pergunta do Davi. Eu fui professor de ética durante 4 anos. E a minha estranheza quando eu fui professor de ética era exatamente, parecia que eu estava dando uma aula de fantasias. Do tipo assim, mas peraí, mas o advogado então não pode colocar propaganda no carro, não pode ter caneta com o nome do escritório de advocacia, não pode ter uma placa luminosa
com escritório de advocacias, Ferreira e Souza, todo iluminado, um alto-falante à frente com música. Não, não pode. Mas eu vejo carros pintados lá de escritório de advocacia, vejo canetinha de advogado. Eu falei, olha, vou citar aqui novamente o Nicolas Numan. O direito é uma coisa engraçada, porque a função do direito, na verdade, não é que a norma seja cumprida. A função do direito é gerar a expectativa que a norma seja cumprida, porque essa expectativa de que ela seja cumprida é que nos dá um leme, nos dá aquela esperança, nos dá aquele motor para prosseguir. Ou seja, a expectativa da expectativa. Essa que seria essa efetiva função do direito. Bem, a pergunta tua é marketing. O advogado fazer o marketing hoje, eu recomendo até que você faça uma pesquisa aí na Comissão de Ética da OAB de São Paulo. Ela é extremamente avançada nisso. E ela já tem várias decisões a respeito de até onde você pode ir com o chamado marketing jurídico, sem invadir, sem ferir o código de ética. Porque há limites à nossa profissão. Ela não é mercancia, não é mercancia. Então, hoje, realmente, você tem assim um excesso e um perigo muito grande. Um perigo, efetivamente, de você ultrapassar a fronteira, de você sair daquela linha limite com esse teu marketing jurídico, como se estivesse fazendo uma propaganda comercial. É muito difícil o início de carreira para um advogado, muito difícil. Principalmente quando essa pessoa não tenha um relacionamento, uma base, que eu digo assim, de conhecimento, relacionamentos interpessoais e conhecimento. Você abre o teu escritório e ninguém entra no escritório. Eu já ouvi de uma juíza de direito, eu me tornei juíza pelo seguinte, eu formei, abri o meu escritório, ninguém entrava lá. Eu fiz concurso para delegada. Depois eu não gostei e fiz concurso para juíza, mas a razão de não advogar é porque ninguém entrava lá no escritório. Tem também um grande promotor, hoje muito amigo meu, que quando eu perguntei, mas por que você foi para a promotoria? Eu fui para a promotoria porque eu não conhecia ninguém. Conhecia empresário, eu não tinha relação nenhuma na sociedade, então como é que eu iria arrumar clientes? Realmente, a questão do cliente, da formação, não é só advogado que enfrenta isso, não. Médico também enfrenta essa questão quando o médico era de abrir consultório e esperar cliente. Porque hoje é uma socialização da medicina, hoje você tem muito mais médicos que são empregados do que profissionais liberais. Mas o advogado, quando começa a carreira, realmente ele tem aí que ficar nessa balança. De um lado, os limites da ética, de um outro lado, ele tem que se mostrar, ele tem que aparecer. Okay? E nada melhor do que a família, porque a família, com você no primeiro semestre do curso de Direito, você vira doutor em Direito, consultor da família e já responde sobre tudo, né? O seu tio, os seus primos, para os seus pais, você é perguntado de tudo, conhece de tudo. Isso é inevitável, inevitável. A pergunta tua novamente, marketing. Tem que fazer, mas com parcimônia, com cuidado e tendo sempre em mira o Código de Ética e Disciplina. Muito obrigado, professor. Agora, do aluno Heitor Perazzoli, do 5º período, o Heitor pergunta o seguinte para o senhor. Temos conhecimento do serviço de inteligência artificial ROS da IBM, construído a partir do Watson, da mesma empresa, para ser o aspas, robô advogado, que já é utilizado desde 2017 nos Estados Unidos. Há serviço desse tipo sendo utilizado ou desenvolvido no Brasil
para os operadores do direito? Ok, existem. Vamos aqui, antes de responder diretamente a pergunta, veja o seguinte. Tem uma resolução do Parlamento Europeu, ou Parlamentar Europeia, que nasce em 2015, 2013. E o objetivo dessa resolução era regular o desenvolvimento de robôs. Mas o que é um robô? O robô, ele é um sistema eletrônico, um conjunto, que é capaz de captar informações do ambiente. Como eu capto informações do ambiente? Pela via da luz, pela via do som, pela via da temperatura. Nós, seres humanos, também reagimos ao mundo por meio disso. São as nossas, os nossos sentidos. Então, essas máquinas processam e são capazes de atuar. Isso é que é um robô. Então, elas existem no Brasil, sim. Existem. Existem, inclusive, para a parte contratual. Existem sistemas hoje que você vai, paga uma mixaria e sai lá um contrato pronto de locação. Se bobear, é capaz de sair um contrato até de vendas futuras em terras lunares. Você encontra para tudo, efetivamente para tudo. Mas já existem os robôs. Esses robôs estão sendo utilizados também no judiciário para identificar essas causas padrões e em advocacia de massa, escritórios que advogam para bancos, para telefonia, para empresas de água, esgoto, que tem esse conjunto de ações que são efetivamente repetidas, mas que você não pode sair daquele padrão. O que você tem? Você tem que entrar com a ação, fazer o teu pedido, expõe os fatos, expõe o teu pedido, e o que você já tem? Faz as blockchains, e você tem o robô efetivamente para captar esse tipo de ação e o tipo de decisão. E ele ainda aborda, né, modifica, parece que tem alguém trabalhando com aquilo ali, mas não tem, não. O que existe realmente são programas, isso já existe, sim. Agora, quando eu disse, essa resolução parlamentar europeia, aí eu até esqueci, né, de fazer o vínculo, ela preocupava em regular o desenvolvimento de robôs e, pasmem, a recomendação é que se criasse uma personalidade eletrônica, como se fosse personalidade jurídica. Personalidade eletrônica, não é ID, não. É personalidade eletrônica a qual você responsabilizaria. Em medicina, esses robôs estão sendo utilizados, sim, tá? E veja bem, imagine que um médico se apoie numa decisão robótica, e como pode ser uma decisão robótica? Opa, sumiu tudo. Voltou. Ok, estão me ouvindo? Que tinha sumido tudo aqui na tela. Tá, né? Ok. Isso na medicina já existe amplamente, mas veja a responsabilidade civil quando você se apoia em uma decisão robótica. Decisão robótica quais são os sintomas dessa pessoa? X. Ok? Quem tem esses sintomas, provavelmente, ele deve ter essa doença tal. Ok, com essa doença, a probabilidade de curar são com os remédios tais, onde o remédio tal é a maior probabilidade de cura. Isso vem sendo utilizado, principalmente numa medicina de massa, né, que nós estamos aí caminhando no mundo. E eu preciso de uma forma de responsabilização. Ok? O áudio sumiu, peraí. Ok, voltou. Aqui, agora. Pergunta da Ana Maria Silveira Gomes, do 5º período A. Como os advogados, na opinião do senhor, devem se adaptar a esse novo mundo da inteligência artificial?
Como devemos trazê-lo para o nosso ramo como um aliado? É possível? Pois que costumamos ouvir que essa tecnologia vem para nos substituir. É a pergunta da Ana Maria. Veja bem, uma das fantasias da chamada inteligência artificial é fazer com que a máquina pense como ser humano, reaja como ser humano. Segundo, que a máquina pense racionalmente e atue racionalmente. Olha que interessante. Porque nós, seres humanos, eu nem sempre vou atuar racionalmente. Eu raciocínio, eu tenho uma base, mas eu tomo uma atitude que às vezes é completamente o contrário do que o bom senso indicaria. Então, nós temos o sonho da inteligência artificial seria nesse sentido e desse comportamento. Ora, a pergunta tua é, esses robôs aí, essa tal de inteligência artificial, ela não está chegando aí, não é para tirar o nosso mercado, não? Vai acabar o advogado. Se pensarmos desse jeito, ela vai acabar com o médico, ela vai acabar com o juiz de direito, vai acabar com todo mundo, porque você colocaria. Mas veja, existem coisas que a gente faz na vida por meio da crença. Eu, como o Hélio disse, a minha primeira formação, antes de formar no direito, foi engenharia. Foi engenharia. Uma formação que você vê o outro lado, você vê esse lado da ciência, das ciências naturais, e você tem uma crença que a ciência natural produz verdades, que o raciocínio é sempre unidirecional e permite um e apenas um resultado. Isso hoje, ninguém pensa mais nisso. A ciência, ela chegou num beco sem saída. O que você tem hoje é tecnologia e não inovação em ciência. E, na verdade, nós, seres humanos, nós avançamos, nós vamos dominando várias frentes de conhecimento, mas as nossas questões básicas, as questões existenciais, elas predominam. A intuição, essa captação de um futuro, de projeção, uma máquina de inteligência artificial, ela vê alternativas dentre as existentes. O ser humano cria alternativas. Eu não sei como, ninguém sabe efetivamente como, mas isso nos caracteriza, isso nos individualiza, nos faz ser essa coisa completamente diferente. E eu ainda tenho a crença que nós seremos senhores das máquinas e o conselho que você me pediu. Ora, o que é que nós temos? Por que que nós seremos necessários? Nós ficamos agora com o seguinte. Tem um trabalho do Fukuyama, um artigo que ele escreveu, onde o artigo em português colocaram o fim da história. Ou seja, esse fim da história seria que transformações mais eu poderia ter na sociedade, principalmente em termos políticos. E ele diz, a humanidade, hoje temos avanços e posições que são irreversíveis. Como? Eu posso até não gostar, mas eu tenho os chamados discursos que você pode até pensar diferente, mas você não tem nenhum direito de exteriorizar esse pensamento diferente. Ninguém mais abre mão da liberdade, não abre mão da igualdade, não abre mão da participação. Isso é global, isso é mundial. Esses valores, eles definitivamente, depois de milhares de anos, eles estão arraigados. Eu vejo o ser humano, e vejo de uma maneira muito positiva, como não mais voltar, sem retrocesso em relação
a essas conquistas. E você, que vai entrar no mundo jurídico agora, veja bem, nós temos aí, de um lado, uma necessidade de inovação, uma necessidade de liberdade negocial, porque o negócio é que move o mundo, e uma necessidade de eficiência. Você precisa de eficiência no serviço, eficiência na produção, você tem que alimentar esse povo todo na terra, tem que produzir trigo, carne, tem que cuidar do meio ambiente, porque senão você é afetado. São várias as demandas. E do outro lado, você tem o conjunto de direitos fundamentais, direitos humanos. Nisso aí, o ser humano é insubstituível. Nisso aí, há um espaço enorme para o advogado. Você não vai ter espaço se continuar na mesmice de Caio e Tício, desses exemplos tradicionais de livros, ficando ali naquela postura tradicional, aprendendo, decorando e repetindo. As escolas de direito, elas têm aí uma função e uma responsabilidade muito grande para provocar o aluno no juízo crítico, e nós temos hoje instrumentos fantásticos, porque uma característica principal, que eu acho a principal da internet, é a democratização do conhecimento. Você hoje tem acesso às informações, mas você tem que aprender a democratização. Você já democratizou o acesso, mas agora você tem que democratizar também o conhecimento para saber fazer alguma coisa com esse conjunto de dados, para saber andar. Tem um livro muito interessante que eu li há uns 6 anos atrás, em português, O que a internet está fazendo com a nossa cabeça. Esse livro tem um capítulo sobre o Google. Já é um livro de 10 anos atrás. E ele dizia assim, ora, o Google tem ensinado que o bom profissional do futuro é o profissional que sabe fazer a pesquisa dentro da pesquisa. É o profissional que sabe entrar nas chaves, comparar, cotejar e produzir um resultado útil, efetivo, aplicável com aquelas informações. Então, de um lado, inovação, liberdade negocial, que todo mundo quer e exige no mundo, e eficiência. Você é exigido de eficiência o tempo inteiro. E, do outro lado, direitos humanos. Nisso há um conflito, nisso há um choque, nisso alguém tem que entrar, intermediar e equilibrar. Essa é a sua nova profissão. Sua nova profissão não é mais para ir para uma audiência trabalhista para ficar ali tanto de hora extra, tanto disso, tanto de aquilo. Não, é diferente. Você tem talvez uma responsabilidade social muito grande aí em cima do mundo do direito, que é efetivamente intermediar esse conjunto de contradições, né, de ambiguidades que caracteriza a nossa sociedade. Professor, muito obrigado. Eu vou fazer a última, em virtude do horário, eu vou fazer a última pergunta presencial e eu vou pedir ao senhor que nos permita encaminhar pelo WhatsApp depois as demais perguntas. O senhor não responde por e-mail para a gente colocar dentro dos grupos nossos, porque nós temos aqui aproximadamente mais umas 6, mas eu vou fazer a do João Pedro, do 6º período. Perfeito. O João Pedro pergunta o seguinte: professor, no ordenamento jurídico brasileiro, existe lei que define regras de emissão de moeda e a Constituição determina que a emissão de moeda é competência da União. Já a moeda eletrônica, entre aspas, tem lei especial própria, 12.865, que a define como recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico. Nesse sentido, o Bitcoin deve ser entendido juridicamente como uma moeda ou como um bem móvel? E como ficaria os danos causados pelas transações desses bens móveis ou dessas moedas? É a pergunta do João Pedro, 6º período. João Pedro, ok. João Pedro, muito obrigado aí pela pergunta, porque eu até estranhei, né? Porque essa tal de criptomoeda gera novamente uma discussão muito grande. E volto àquela decisão
do banco, do STJ, a relação lá do mercado Bitcoin versus Banco Itaú. Tá? A classificação e esse acolhimento dessa moeda no ordenamento jurídico, ela pouco acrescenta, porque a visão do STJ é uma visão política e pragmática, e ela diz assim, por que esse mercado nasceu? Ele nasceu exatamente por desacreditar no sistema financeiro tradicional. Ora, uma transação efetiva nessas moedas virtuais, ela vale entre os participantes do virtual. Eu posso penhorar uma criptomoeda? Eu já tivemos sinalizações em tribunais no tocante ao seguinte, ok, mas como que eu vou fazer uma penhora em criptomoeda, no caso julgado no Tribunal de São Paulo, é porque a penhora é um ato jurídico, e nesse ato jurídico você tem que fazer uma série de quantificações do objeto penhorado. E a nossa lei, ela não dava ainda elementos para permitir aquela determinação, certeza e determinação do objeto. Eu não sei aí se... É João Pedro, né, que fez a pergunta, tá? Eu classificaria hoje, e acho que ela vai ser classificada assim, como um bem móvel. Mas um bem móvel é muito difícil. E veja o seguinte, hoje eu tenho um problema. Se você quiser comprar uma criptomoeda, você tem que entrar numa exchange e fazer o quê? Você tem que fazer quase como se fosse um depósito em garantia que vai ser um espelho daquela criptomoeda em moeda expedida no sistema financeiro nacional. Em moeda reconhecida num ordenamento jurídico. Então, eu acredito que ela chegou nesse mundo, é uma realidade nesse mundo, vai viver um mundo paralelo e, efetivamente, o que interessa sobre um bem é a possibilidade desse bem gerar transações econômicas. Se essas transações econômicas são efetivas, se elas provocam efetivamente o resultado, aliás, não precisa de longe, não. A nossa moeda, o que é uma moeda? O que é uma nota, um papel moeda? Papel, uma nota de R$100 fisicamente é papel e tinta com um valor de face. O que eu tenho é uma crença de que eu apresentando aquele papel, eu terei uma capacidade de troca. E tanto isso é verdade e regulado que eu diz assim, a moeda tem que ter lastro para não produzir inflação, mas ainda é simbólica, ela é simples. A nota em si, fisicamente, não é nada. É a crença no efeito. E essa criptomoeda, em termos de efeito, no nosso imaginário, ele provoca a mesma coisa, a capacidade de realizar negócios. Professor Jorge, prezados, eu vou tomar liberdade depois de te encaminhar pelo WhatsApp as demais perguntas, tem mais ou menos umas 6 a 8 perguntas ainda, mas pelo adiantado da hora. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor na caminhada nossa, nas nossas intempéries e dificuldades, inclusive de ordem acadêmica e profissional. A gente sempre fala aqui, pelo pessoal do Vale do Aço, encontra no senhor aquele Cirineu que sempre nos ajuda ali, está de pé à ordem para esclarecer as nossas dúvidas. Sempre foi assim, tanto no Instituto quanto na FADIPA. O senhor faz parte aí do núcleo docente estruturante da FADIPA faz durante algum tempo. É uma satisfação, é uma honra muito grande para mim
em especial receber o senhor, pelo que eu agradeço muito, muito a disposição. Sei que seu tempo é muito curto, fica aí nessa ponte entre Ipatinga, Belo Horizonte e outras cidades aí por conta das suas atividades. Só para lembrá-los, o professor Jorge estava no tribunal, eu creio, no dia que nós demos a ele o convite, ele de pronto aceitou, com muita satisfação. Muito agradecido, doutor. Muito agradecido aos nossos professores, aos alunos. Cada uma das perguntas, você pode ter certeza que serão respondidas aí individualmente. Muito obrigado. Um abraço, tá?